Pessoal, nós estamos passando um biênio muito intenso, né? Esses 2 últimos anos foram bem complicados. E nós nunca passamos por algo parecido antes. Uma pandemia e tudo mais. E a gente chega sempre ao final do ano cansado. Você está cansado e cansada? Você se sente assim? Porque assim, o fato da gente estar passando por esse biênio difícil e o fato do esgotamento do ano não explica essa sensação de cansaço constante que a gente tem. E às vezes já acorda cansado. E também não explica essa aceleração interna que a gente tem, sempre com ou uma culpa, ou um medo de estar perdendo alguma coisa, estar ficando para trás, ou a necessidade de dar um pouquinho mais, de parecer um pouquinho mais produtivo. E essa necessidade, esse cansaço constante, essa aceleração interna não permite que a gente pare. A minha intenção nessas próximas 4 semanas é conversarmos sobre o porquê estamos tão cansados. Por que a gente está só o pó? Você está se sentindo cansado? Coloca aí no chat, por favor. Você está se sentindo cansado? Está sentindo só o pó para esse final de ano? Você está só o pó? Algumas pessoas falam só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola da pipa. Né? Não sei quem não sabe o que é rabiola. Rabiola, a pipa, quando você, principalmente em alguns estados, no Rio é muito assim, a pipa ela tem uma linha no final dela com várias fitas que dá estabilidade para ela voar. Então ela é só uma linha com várias fitinhas, é uma linhazinha. Você está se sentindo cansado? Eu preciso, vai ter alguns momentos de interação nessa mensagem, eu preciso que você escreva aí para a gente poder interagir. Tá bom? É muito importante a sua interação, porque se você tá bem, tá super bem, não tá cansado, por que eu vou falar sobre só o pó? Não é verdade? Não tem muito sentido. Mas eu queria muito saber, você tá se sentindo só o pó esse ano? Se sim, bota um assim ou coloca. A Regiane colocou esgotado até a alma, que é o tema da mensagem, né? Só o pó, esgotado até a alma. Cara, isso trucidou a gente. Fala sério. A Dani falando extremamente cansada. Extremamente cansada. Cara, esse ano, esse biênio, ele trucidou, mas tem algumas coisas mais. A Fabi falou, tô só a asa da barata. Eu não aguento. Tô só a asa da barata. Gente, vai colocando aí pra mim. Vai colocando no chat se você tá cansado. Porque se para pra pensar, hoje em dia é comum. A Cida colocou um joinha, falou que tá esgotada também. A Audrey, muito esgotada, muito cansada. Legal, legal. Então, vai colocando aí pra mim pra eu saber como é que você tá indo. A sua interação é muito importante, porque você é parte desse processo que a gente tá conversando, tá bom? Então, para pra pensar, hoje em dia é comum, chega até a ser legal dizer para as pessoas que a gente está cansado, que a gente está na correria, que a gente está estressado. Você já viu aquelas pessoas que fazem questão de dizer que está cansada? Que fazem questão de dizer que estão esgotadas? Parece que é uma conquista falar que está esgotado. Não aqui como a gente está compartilhando, abrindo o coração e mostrando como a gente está se sentindo. Mas você já teve essas conversas com as pessoas que às vezes competem para ver quem está mais cansado? Você fala que está cansado, a pessoa fala assim, mas eu? Meu Deus! Né? A Rosana está falando aqui, pó, tô só o fio da rabiola. Só o fio da rabiola. Então, parece que ficou comum. Já faz parte do nosso diálogo. Quando as pessoas perguntam pra gente, e aí? Não pergunta, às vezes não pergunta como é que você tá. Às vezes pergunta, e aí, como é que está a correria? Não é verdade? Você já recebeu essa pergunta? E aí, como é que tá a correria? Como é que tá essa vida? Eu costumo falar isso, como é que tá a vida bandida? Porque já ficou comum, a gente já inferir que as pessoas estão num momento muito de esgotamento. O Júnior falou, bom dia. Como costumo dizer, tô o final, não da rabiola, da pipa. Tô o final. O Júnior também tá acabadão. Então, o que acontece? Há um cansaço na nossa sociedade, mas ele não é só derivado daquilo que a gente faz. Tem outras coisas também. E dá um bug. Você já sofreu esse bug?
Dá um bug se uma pessoa chegar para você, ei, como é que tá a correria? Não tá corrida não, tá tranquilo, tá em paz, tô bem, tá sossegado. Não, e aí, a vida no trabalho, tá agitado, tá difícil? Não, tá tranquila, tá tudo bem, tá em paz. Graças a Deus, tudo bem. Buga, não buga? Porque não é a resposta que a gente está acostumado a ouvir. Não é para isso que a gente está preparado. A gente está preparado para ter similaridade numa relação onde há uma aceleração latente, que está lá escondida dentro da gente, não está aparente, mas ela fica lá dentro acelerando. O Júlio falou, a nossa vida já está uma bateria viciada. Não pega a carga de volta, né? Só tem, por mais que você descanse, só tem aquele pedacinho e volta. Boa contribuição, Júlio, valeu. Só esgotado. É isso aí, a gente não tem nem capacidade. Já foi o tempo em que dormir descansava. Não é verdade? Já foi o tempo em que você ter uma boa noite de sono, você acordava renovado. A gente não acorda mais renovado. Fala se não é verdade. A gente não acorda mais renovado. Há uma aceleração. Existe um excesso de informação ao nosso redor, de todas as áreas, de todos os lugares. E há também Então, o excesso de informação faz com que você queira ficar antenado em todas as coisas. Você tem que ficar conectado. Então, automaticamente puxa a sua atenção. Por mais que você seja, não fico muito em rede social, eu procuro ficar mais tranquilo, mas puxa a sua atenção, mesmo no trabalho, qualquer outra coisa, a sua atenção é atraída, porque eles estão disputando a sua atenção. Então, há um excesso de informação que te deixa sempre hypado, te deixa sempre agitado. Mas também, eu tenho que tentar me mexer menos para a câmera travar menos, mas é difícil. E existe uma imposição positiva. Uma imposição positiva de ser feliz, de performar no trabalho, de ter a família perfeita, o final de semana perfeito, ter os filhos perfeitos, as poses perfeitas e ainda a gente precisa ser magro. Eu não dou conta. Minha pancinha aqui diz, embora eu faça exercício, tento comer bem. Mas é muito difícil. A gente precisa, há uma exigência velada de que a gente precisa ser as pessoas instagrameáveis. A gente acha que momentos significam a vida, momentos no Instagram, momentos de rede social simbolizam uma vida e a gente tem que ter aquilo, tem que ter uma coisa mais parecida com aquilo. Há uma imposição de perfeição. A gente tem a capacidade de sair de férias e sentir culpa de estar de férias. Às vezes algumas pessoas saem de férias e se sentem culpados por estarem de férias. Às vezes algumas pessoas saem de férias e não conseguem se desconectar. Eu estava vendo uma reportagem de uma moça falando sobre esse tema e ela falou assim, eu fui tirar férias. E eu me dei 3 dias. 3 dias. E sabe qual era a proposta para ela? Se desconectar. Como é que você se desconecta em 3 dias? Me ensina a fórmula mágica do gênio da lâmpada. Não desconecta. Não desconecta. Então a gente tem a capacidade, eu vou falar isso nas próximas semanas sobre mais aprofundamente sobre isso, mas a gente tem a capacidade de não conseguir desligar, tem uma autocobrança que a gente mesmo coloca na gente, às vezes não tem ninguém ao nosso redor nos cobrando, mas a gente tem uma autocobrança muito grande. E já não causa estranheza para nós acordarmos cansados. Já não causa estranheza para nós não conseguimos perceber nuances. Não conseguimos perceber um olhar do filho, um olhar da mãe diferente, um olho caído do primo. Não conseguimos perceber um perfume diferente que uma pessoa está usando. Não conseguimos perceber o cabelo que foi mudado, a unha pintada. Porque a nossa vida está numa aceleração muito grande. E essa aceleração leva a gente a um cansaço extremo. E quem sintetizou isso foi um filósofo coreano radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço. No seu livro A Sociedade do Cansaço, e a gente vai conversar bastante sobre ele nessa série, ele fala mais ou menos o seguinte, eu vou tentar explicar para você o conceito dele e fazer um paralelo com o que Jesus tem a nos ensinar e o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. O Han fala o seguinte, a sociedade do século XXI
não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que a gente vivia numa sociedade de controle, onde as micro-relações de poder controlavam as pessoas. Então a gente tinha as grandes instituições que determinavam como a gente deveria andar. Então a fábrica determinava o horário que a gente tinha que andar, a polícia determinava o que era certo e o que era errado, a gente tinha o manicômio, acolhia os loucos. Então a gente tinha nessa sociedade do século XX instituições de poder e de influência que faziam com que a gente, a palavra-chave era o não, não pode. Então ela negativava e fazia com que a gente controlava o nosso comportamento. Só que ele disse que na virada do século XXI, a nossa sociedade mudou e a gente não mais é uma sociedade de proibição, de leis e mandamentos. A gente, teoricamente, se tornou uma sociedade livre. Uma sociedade do desempenho. Uma sociedade onde preza pelo projeto, iniciativa e motivação. Ele está dizendo que uma sociedade antigamente disciplinava pelo negativo e a outra disciplina pelo positivo. E a disciplina pelo positivo significa o quê? Há um incentivo muito grande da nossa cultura ao sucesso. Há uma ilusão de que a gente pode tudo o que a gente quiser. Basta a gente querer. Yes, we can. Sim, nós podemos. Foi incutido na nossa cabeça que basta a gente querer, que a gente consegue. E quando a pessoa chega num momento de frustração que ela não conseguiu, a culpa vem toda para essa pessoa. Então, se uma sociedade onde todo mundo consegue ter sucesso, onde todo mundo pode, basta se esforçar. Se você não conseguiu ter o sucesso, se você não conseguiu chegar lá, a culpa é sua, é porque você não deu o seu melhor, é que você não fez por onde. Então, se a responsabilidade é só minha de fazer o melhor, eu estou em constante estado de alerta para tentar fazer o melhor, porque eu quero chegar ao sucesso. E quando a gente não chega ao sucesso, porque nem sempre a gente vai chegar ao sucesso, esse sucesso, quando a gente não chega a isso, o que acontece? Pessoas se tornam depressivas e se sentem fracassadas. É mais ou menos isso que ele nomeia uma sociedade do cansaço. Essa correria toda gera um sentimento de cansaço interno muito grande. Porque se você parar para pensar, há uma estrutura ao nosso redor norteada por elementos de produtividade e elementos de autocobrança. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo, a gente sempre fala de homens, deixa eu falar de mulher um pouquinho. Por exemplo, quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Não é verdade? A pessoa entrou na maternidade, quando ela saiu, mesmo antes dela sair da maternidade, quando ela está grávida, sempre tem alguém cobrando essa nova mãe, porque sempre tem um jeito melhor de se fazer, um jeito perfeito de se fazer, desde a papinha até qualquer outra coisa, sempre tem um jeito de fazer melhor as coisas. Sempre tem alguma coisa melhor para se fazer. E ela está sempre cobrada, porque seus filhos não são iguais aos dos outros, porque seus filhos não se comportam como dos outros. E aí tem aquela pessoa com boa intenção e fala assim, mas quando eu fui mãe, meus filhos não eram assim tão rebeldes, não. Aí a mãe entra em parafuso, porque acha que os filhos dela estão perdidos na pista. Outra coisa é que as mulheres sofrem uma cobrança muito grande no mercado de trabalho. Existe uma postura cobrada das mulheres. Porque, presta bem atenção, a mulher tem que se cuidar do jeito que se veste. Numa empresa, por exemplo, que é bem solto, cada um pode se vestir do jeito que quiser, a mulher tem que cuidar do jeito que se veste, porque senão ela pode ser chamada disso ou daquilo. A mulher não pode falar alto demais, porque senão ela é descontrolada. A mulher não pode falar baixo demais, porque ela não tem autoridade, é submissa. Ela tem que cuidar do que faz. Há um eterno policiamento do comportamento feminino. E isso cansa. Eu não sei se vocês acompanharam, provavelmente não, porque vocês têm coisas mais importantes para fazer, mas eu estava acompanhando a CPI da pandemia e teve um episódio muito interessante com a senadora Simone Tebet.
A senadora Simone Tebet era uma das senadoras mais incisivas e mais estudiosas da CPI da pandemia. E ela sempre fazia perguntas muito centradas, ela investigava documentos. E ela é muito incisiva na sua fala. E teve um dia em que ela estava questionando um alto funcionário da Anvisa, e ela falando com o cara, e o cara falou assim: ah, a senhora está falando muito alto, a senhora está descontrolada. Nossa, mas deu um banzé, Por quê? Porque se um cara, todos os caras ali, os homens, falaram de forma alta, intempestiva, e não foi condenado. Mas quando uma mulher chegou e falou mais alto, ela foi taxada de descontrolada, de que ela precisava ler o documento novamente. E era uma das mulheres mais inteligentes daquele lugarzinho chamado CPI. Então a mulher tem sempre isso. Os homens têm as suas, mas eu escolhi falar um pouco das mulheres porque isso é uma cobrança interna constante e perpétua. Fora as outras cobranças, né? Quando você está em casa, quando você chega em casa do trabalho, está cansada, e aí o companheiro ainda quer mais alguma coisa, você tem que bater meta em casa também. É sempre uma cobrança muito grande. Em suma, as pessoas estão implodindo. Elas estão sucumbindo a uma pressão interna. Não é nem uma pressão externa, mas é uma pressão interna, colocada pela sociedade e pela autocobrança. O prédio interior está desabando. E as pessoas entram numa espécie da alma consumida. Na sociedade do cansaço, o Han fala a síndrome do burnout. Não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Nós estamos tendo nossa alma tragada, a nossa alma sendo consumida. Por isso talvez você se sinta só o pó. Porque a cobrança de todos os lados, quando você percebe ou quando você não percebe. E o que é essa síndrome de burnout que o Han fala na Sociedade do Cansaço? O N. Cordeiro tem um livro chamado, eu tenho, se você quiser ler depois só me pedir emprestado, Andando com o Tanque Vazio. E ele fala sobre a síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout? A síndrome do burnout é um distúrbio emocional com sintoma de exaustão extrema. É quando a pessoa queima até o último fio do bigode. Lembra daquele palito que apareceu no teaser? É quando não tem mais nada para queimar, se consome, acabou. E ele elege, nesse livro, características de pessoas que estão flertando com essa síndrome. E agora eu quero que você fale para mim, e é muito importante, que você que tem um delay, tudo bem, mas eu quero que você fale para mim quantas dessas características estão presentes na sua vida. Só um número, beleza? Eu vou ler 11. E aí você bota só um númerozinho de coisas que não que estão na sua vida, sim, bem forte, mas que aparentemente que você está flertando, que circundam a sua vida, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que o Wendell Cordeiro fala, pessimismo. Pessoas que estão flertando com burnout sofrem de um pessimismo extremo, uma visão negativa. Momentos de choro. Momentos a esmo, em que as lágrimas correm. Dificuldade na concentração. Dificuldade de se concentrar. Dificuldade em tomar decisões. Trava, não sabe o que fazer. Irritabilidade. Pessoa que está irritadiça toda hora. Irritada. Insônia. Baixo nível de energia. Esgotada. Sentimento de solidão, mesmo quando tem pessoas à sua volta. Desinteresse sexual. Descontrole alimentar, descontando tudo na alimentação. E dores no corpo. Quantos desses aí, desses 11, estão presentes na sua vida? O Brunão aqui falou 8. 8. Brunão, pelo amor de Deus, precisa parar. Se precisar de mim, tamo aí. A Cida falou 6. Quanto disso está presente na sua vida? Coloca aí. Vamos colocar aí pra gente entender um pouco melhor isso. Porque depois eu vou ler mais outras características agora de um outro líder. Né? A Aldrin, 8 também. Flertando com 8.
O Carey Nieuwhof é um consultor de liderança norte-americano muito famoso, que fala, tem um podcast sobre liderança. Ele elege também 11 características que circundam as pessoas no burnout. E eu vou falar sobre essas 11, que são um pouco diferentes das do N. Cordeiro. E você também coloca aí, tá bom? O que está circundando você. Seja honesto, aqui é um ambiente seguro, não tem problema. Você pode colocar, ninguém está aqui para te julgar, te condenar. A gente está aqui somente para a gente se cuidar. Regiane falou 5. Brunão falou, tá osso. De fato, tá osso. Eu passei, agora nesse momento, antes da minha parada, por vários desses aqui. Vários. E quem mais sofria era a Sabrina aqui, mas eu passei por vários. O Carey Nieuwhof, ele fala assim, as características que ele dá para pessoas que estão flertando com o burnout. Ele fala, perda da paixão. Não há mais alegria em fazer as coisas. Esse eu passei. Ceticismo e criticismo. A pessoa não acredita em mais nada, mas ela se torna uma crítica exaustiva. Mas cuidado, o seu marido, o seu namorado, não é que ele está com criticismo, ele é chato. São coisas diferentes, beleza? Mas tem que separar o criticismo do chatismo, tá bom? Então, ceticismo e criticismo. A Rosana falando 5 características e o Júnior falando 7, morri. 7 características. Gente, é bem complicado mesmo. Mas vamos lá. Perda da paixão, ceticismo e criticismo, insatisfação generalizada. Nada do que se faça fica bom, nada do que se faça fica legal. Insensibilidade a fortes emoções. As coisas acontecem, alguém passa mal, alguém é internado, alguém morre. Acontece, é a vida. A pessoa se torna insensível. Outra característica, reações desproporcionais. As pessoas têm reações desproporcionais. Às vezes faz uma coisinha e vem uma reação, uma avalanche. Insônia também. Impaciência. Dificuldade de raciocínio. Queda de produtividade. Perda da alegria. E por último, compulsão e automedicação. Compulsão e automedicação. A Regiane falou que na lista do Carey subiu para 9. Dessa lista subiu para 9. Gente, isso é muito real nas nossas vidas. E a gente acha que isso não tem nada a ver, mas a nossa sociedade ela está estruturada para nos esmagar. Mesmo que através das conquistas, eu vou falar muito sobre o paradoxo da liberdade. A gente acha que a gente é livre para conquistar, a gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que você não deve perder os outros capítulos dessa série. São mensagens muito edificantes. São muito importantes, eu acho que vai fazer diferença na sua vida. A Cida colocou aqui que na segunda lista, 4 estão na lista dela. 4 características estão na lista dela. Legal, fico muito feliz quando vocês participam, viu? Muito feliz mesmo. Muito legal. O que tem tornado a pessoa doente, que tem nos tornado doente, é a obrigação do desempenho como um novo mandamento da nossa sociedade. Nós colocamos dentro de nós a obrigação de ter uma performance, de ter um ótimo desempenho. E isso é doentio, eu vou te mostrar por quê. A Audrey falando que dessa segunda lista, 6 características estão na vida dela. Talvez, dependendo da galera, a gente pode fazer até um bate-papo no meio da semana para conversar mais sobre isso. Vamos estudar sobre isso no meio dessa série, né? Quem sabe reunir quem está precisando para a gente ter um bom bate-papo, uma catarse e a gente encontrar caminhos para a gente sair dessa, né? O problema da nossa cultura é que tudo a gente arruma uma forma de trabalhar. Já percebeu? Aquilo que começa como prazer, a gente transforma aquilo numa forma de ganhar dinheiro, a gente transforma aquilo numa forma de trabalho. E a gente está sempre, em todo o tempo, trabalhando, mesmo nas férias. O Júnior falou, nossa, agora eu preciso hibernar. Não, Júnior, não precisa porque a hibernação é uma das características clássicas da depressão. Não vamos hibernar, meu irmão. Nós estamos juntos, vou te dar a mão, não vamos hibernar, não. Pelo amor de Deus. Mas, na sociedade do cansaço,
Han fala assim: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Presta atenção nisso. Essa é a mais eficiente, é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo explorado. O agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. O que ele está falando para a gente? Ele está dizendo que nessa nossa sociedade, que tem um pretexto de liberdade, nós deixamos de ser escravos. Na sociedade anterior, nós éramos escravos de instituições, escravos de outras coisas, e agora a gente colocou, por causa de um pensamento que alguns chamam de pensamento neoliberal, colocou dentro da gente esse sentimento de que as we can, sim, nós podemos, e nós nos tornamos nosso próprio senhor e patrão e escravizador. E ao mesmo tempo, nós somos os escravos e os chicoteados. A gente mesmo se autoflagela. A gente voluntariamente nos exploramos. Nós nos colocamos em situações de extremo risco porque nós mesmos escolhemos. Não tem ninguém com uma arma na nossa cabeça dizendo que a gente precisa fazer, precisa dar um pouquinho a mais, precisa colocar. Nós temos um sentimento de autocobrança muito grande e voluntariamente nos entregamos a uma escravidão em que eu sou o Senhor, o escravo, o agressor e a vítima. Você fala, não, Rodrigo, não é bem assim. Porque eu não me coloco nessas situações, são minhas contas que me colocam nessas situações. São minhas coisas que eu tenho que pagar que me colocam nessa situação, que me fazem trabalhar mais. Beleza, em certo ponto, em certo nível, pode ser verdade, mas depende da escolha que você fez para o seu estilo de vida. Por que você não diminui o seu estilo de vida? Não abaixa o seu estilo de vida para você ter uma vida mais tranquila. Porque você acostumou com o conforto que você tem. Porque você acostumou que você precisa conquistar. Porque você se acostumou que as outras pessoas estão caminhando e você precisa também. Porque a gente vive na sociedade do desempenho. Se as pessoas estão andando, se as pessoas têm as coisas, se as pessoas compram as coisas, se você ficar para trás por muito tempo, você não funciona mais. Percebe? Há uma inquietação. Você quer ver um exemplo? Há um tempo atrás, meu cunhado trocou de televisão. Ele tinha uma televisão que era uma vergonha, a televisão que ele tinha. Era o que a gente chamava hoje de um monitor de 22, 28 polegadas, assim. Muito feio, muito velho. Era um monitor não sei se era de LCD ainda. E ele ficou com essa televisão quase 20 anos, ele ficou com essa televisão. Ele nunca quis trocar. Eu não falava nada, né? De repente ele decidiu comprar uma televisão. E eles foram, pesquisaram, eles são bons em pesquisa, pesquisaram uma televisão boa. Eu não lembro qual o nome, você lembra, produção? NanoLED, QLED, sei lá, uma televisão top de linha. Quando ele instalou a televisão, ele falou, meu Deus, eu não sabia que o olho daquele cara era azul. Pra você ter uma ideia, como é que a situação é precária. A vida mudou, porque as cores entraram naquela residência, aleluia. Beleza, ele comprou, tava super feliz, mostrando, fazendo vídeo, a gente tava empolgado. De repente, aqui em casa, nós começamos a olhar para nossa televisão. Nossa televisão tá meio lentinha, né? Nossa televisão, nossa, já tá velhinha, já faz 7 anos, né? E aí a gente começou na vibe de pesquisar a televisão. A gente pesquisou. Televisão fininha, tamanho do espelho, blá, 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 isso aqui. Quando a gente se deu conta, graças a Deus a ideia morreu. Mas mas nossa televisão funciona. Nessa casa aqui nós temos mais televisão do que gente. Na minha casa. Mas a nossa televisão ela funciona. Ela tá lentinha, tá? Mas ela ainda funciona. Mas eu fui levado. Porque uma pessoa evoluiu do meu convívio. Eu queria evoluir também. Mas eu não precisava evoluir. Mas quando eu coloco isso dentro do meu coração, o que isso faz comigo? Faz com que eu entre numa parcela nova, porque eu preciso evoluir. E faz a minha parcela nova, eu preciso trabalhar mais, eu preciso desempenhar mais. E aí eu preciso dar conta. Então tem a questão do meu estilo de vida, das coisas dos problemas que eu arrumo para mim. E tem a questão da autocobrança, das coisas que eu coloco dentro de mim. E aí eu começo a sofrer uma pressão interna. Por quê? Porque todo mundo pode. Porque na nossa sociedade, para ter sucesso, basta você querer. E quando você não atinge esse sucesso, você se torna frustrado.
Bruno falou, esse aí serei eu quando comprar uma OLED. Essas TVs são lindas, são top de linha. Então, querido, pessoas estão implodindo, sucumbindo à pressão interna. Seu interior está desabando. Por quê? Porque cada um está impondo a si mesmo a ditadura da produtividade e do sucesso performático. É como se a gente vivesse sempre em um estado de alerta. E se você acha que ser multitarefa é uma habilidade que você desenvolveu, me aguarde semana que vem que a gente vai conversar sobre ser multitarefa. Eu vou te surpreender com isso aí, beleza? Vamos falar sobre isso semana que vem. É como se a gente vivesse o tempo todo em estado de alerta, sempre em perigo, sempre em estado. E esse estado de alerta, onde a adrenalina está sempre pulsando, onde você está sempre em competição, está sempre em conquista, está sempre em guerra, não te permite parar e desfrutar. Porque quando você chega numa marca, você já está olhando para a próxima marca que você tem que atingir, você não desfruta. Você não tem mais prazer nas coisas, você não consegue mais viver o momento, você não consegue mais estar presente, você não consegue criar memórias e histórias com as pessoas. O que as pessoas vão dizer de você daqui a um tempo? Que memórias as pessoas vão ter de você? Falar, fulano trabalhava muito, era muito esforçado no trabalho. Ou ela vai ter uma memória de você e falar assim, cara, fulano era uma pessoa muito boa para se conviver. Era muito bom conviver com fulano. Que memórias você está construindo com as pessoas? E por causa dessa vivência, nessa maneira, você se torna incapaz de estar e talvez até de ser. E essa talvez seja a minha explicação, um dos motivos pelos quais nós estamos só o pó. Tudo bem, tivemos uma pandemia, estamos no meio, estamos terminando, se Deus quiser, mas não se explica por que você está só o bagaço do laranja, porque está só o pó. Você está só o pó não é porque você trabalha simplesmente por trabalhar, mas é porque há uma ditadura, há um ambiente imposto sobre ti para que você seja performático, para que você tenha sucesso. E o fato de não alcançar gera frustração. E isso dentro de você vira um rolo compressor. E aí joga a gente a só o pó. Eu não sei se fez sentido para você até agora. Se fez sentido para você, coloca aí por favor para eu saber. Tá bom? Coloca um joinha ou sim. Se tem dúvida, escreve a sua dúvida que a gente vai conversar sobre isso. E é claro que eu vou discorrer isso nesse mês inteiro, tá bom? Mas a sociedade tem sempre uma pílula milagrosa, né? Eu estava fazendo uns vídeos sobre meditação e estava pesquisando sobre meditação. E eu descobri uma galera que estava procurando meditação, porque o que você faz na meditação? Você acalma, olha para dentro de si e deixa sua alma descansar. As pessoas estavam procurando meditação porque elas precisavam ser mais produtivas. Tem noção? Sempre há uma pílula milagrosa. E para o cansaço, as pessoas falam, você está cansado? Ah, para isso você precisa fazer yoga. Você precisa meditar. Ou seja, para você descansar, você precisa colocar mais uma coisa na sua agenda. Percebe como uma coisa é meio estranha? Para você, sempre tem uma solução. Você sempre precisa mais disso ou daquilo. Sempre tem uma coisa a mais, gerando mais pó, aonde você está só o pó. Jesus nos convida, Jesus nos faz um convite em nosso cansaço. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele fala assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu imponho sobre vocês é leve. Queridos, Jesus não propõe acrescentarmos coisa alguma à nossa vida. Jesus não está propondo acrescentarmos coisas para termos mais obrigação de sermos mais ainda, mais e mais performáticos. Ele propõe uma substituição de valores e de pensamento. E o que ele está propondo? Primeiro, ele propõe um convite. Presta bem atenção. Ele fala, venham a mim,
todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Ele não está perguntando de onde vêm suas cargas, ele não está querendo te dar uma solução para você aliviar suas cargas, ele não está dizendo para você que você tem que fazer alguma coisa, não, ele está dizendo, você está cansado, você está sobrecarregado, então vem me encontrar. Venham a mim. Venham a mim. O seu restabelecimento, querido e querida, passa por um encontro com Jesus. A cura da sua alma, desse cansaço até os ossos, cansado até a alma, isso passa por um encontro com Jesus. E é engraçado porque cristãos, já seguidores de Jesus, têm uma dificuldade com esse texto, porque acham que já chegaram a Jesus e então têm dificuldade para entender-se nesse texto. E acham que esse texto não é para ele. É para aquela pessoa que não conhecia Jesus. Não. Ele não fala, venham a mim todos que estão cansados que não me conhecem. Venham a mim todos que estão cansados que não são meus discípulos. Ele fala, venham todos. Quem estava ao redor dele? Os discípulos também. Então, os discípulos são chamados a chegar a Jesus. Jesus também te convida a aliviar a sua bagagem, a descansar nele, que por mais que você o conheça, por mais que você caminhe com ele, você ainda carrega coisas que te levam para a sociedade do cansaço, você ainda carrega valores que ainda não são do reino de Deus. Então ele te convida, venham a mim. E aí eu falo para você, querido, confie nele. Confie na proposta que ele está te fazendo. Porque de pó Jesus entende. Porque foi do pó da terra que ele criou a humanidade. Do pó, do barro, ele criou a humanidade. Era um projeto maravilhoso. Era um projeto perfeito, mas a sede de autonomia, de performance, de independência, a comparação fez com que os primeiros seres humanos se rebelassem contra Deus e jogaram a humanidade num abismo de distanciamento de Deus. A imagem bela da criação só restou pó do que era antes. Restou uma imagem fraturada do plano original. E aí Jesus vem com a sua vida e morte, vem para restaurar esse pó. E desse pó que você está hoje, transformar você, reconstruir você, reconstruir a sua vida. Esse é o convite que ele faz para você hoje. Venham a mim. Venham a mim. Você que está cansado, que está esgotado até a alma. Porque é muito interessante, às vezes Deus nos dá não e a gente não sabe por quê. Às vezes ele dá um sim para nós. E aí a gente lutou tanto para conquistar, ele dá a bênção. Aí aquela bênção se torna um motivo de afastar você dele. Você acaba de conquistar uma bênção, agora não tem mais tempo para estar na igreja, não tem mais tempo para estar no grupo, não tem mais tempo para fazer nada. Por quê? Porque eu estou ocupado com a bênção. E você esquece do doador da bênção. E aí você entra num vórtice de estresse e você não sabe por quê. Porque você desconectou da fonte. Você saiu da beira do ribeiro de águas vivas, como diz o Salmo 1. Aquela árvore plantada junto a rios de água corrente, que dão seu fruto na hora certa. E aí você começa a murchar porque você se afastou. Porque você começou a brigar por coisas que não estão na agenda de Deus. Você começou a pensar e nortear a sua vida por coisas que não estão na agenda de Jesus para a sua vida. E aí você entra em batalhas que você não sabe nem onde começou. Mas você está naquele... porque você desconectou. A segunda coisa que esse texto me apresenta é uma promessa. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ufa. Ele não está vendendo nada. Hoje em dia a gente tem muito disso, né? Vem que eu vou te mostrar uma semana de aula grátis. A pessoa fala meia dúzia de bobagem e no final da semana
ela tenta vender para você o curso, porque os passos a mais, o pulo do gato tá ali depois de você arrastar para cima ou então de você assinar o projeto. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vem para mim e eu vou te dar descanso. Isso é uma promessa. Ele não está vendendo nada e nem está pedindo nada em troca. Ele não está pedindo suas ofertas, seus dízimos, ele não está pedindo suas boas ações, porque tudo que ele faz são pautados por um conceito chamado graça. Graça é Deus fazer por nós aquilo que nós não merecemos e não conseguimos fazer por nós. Jesus pauta suas ações na graça. Nada do que você promete para ele estaria à altura dele aceitar, porque ele é perfeito. E para ter algo aceitável para ele, precisava estar no nível de exigência dele. E nada com que a gente consegue fazer está nesse nível de exigência. Nem suas promessas de fidelidade, nem suas promessas de ano novo, nem sua palavra de honra, nem seu desempenho, sua performance, nada. Ele faz uma promessa de te dar descanso. E ponto. Ele não está te vendendo nada, não está trocando nada. Ele diz, vem, eu vou te dar descanso. Cabe a você aceitar ou não. Mas de uma coisa você precisa saber, não pode esquecer, é de graça. E você precisa, na sociedade performática, onde você negocia, onde você compra, onde você ganha o seu acesso, onde a meritocracia é muito forte, você precisa entender que nada do que você tenha, nada das suas habilidades que você construiu com tanto valor, tem valor para Deus ou atinge o nível de perfeição que Ele espera. Para você estar nessa relação, para você encontrar descanso, você tem que entender o seu lugar e entender que você não tem nada para dar para Ele, você tem que receber como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. Porque é isso que nós somos. E aí a gente tem que se colocar numa situação de vulnerabilidade e a nossa sociedade nós não gostamos dessa palavra, nós não queremos isso, não queremos vulnerabilidade, nós somos fortes, nós conseguimos, yes, we can! Mas para entrar nessa relação, você tem que estar numa posição de vulnerabilidade, onde você só pode receber e não pode dar nada. E essa é uma promessa, ele está prometendo. Ele não diz, eu vou aliviar a sua vida. Não, ele diz, eu vou te dar descanso. A terceira coisa que acontece nesse texto é uma proposta. E ele fala, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Ele nos faz uma promessa de nos dar descanso, ponto. E ele faz uma proposta. Você quer um descanso duradouro? Você quer reaprender a viver? Seja meu seguidor e aprendam comigo. A proposta dele visa tirar você da ditadura do desempenho, da sociedade do cansaço e livrar você do esgotamento. Aprendendo a viver com ele, como ele viveu, a melhor maneira de viver a vida. Direto da fonte. Mas cuidado, presta bem atenção no que eu vou te falar. Ele não está propondo te ajudar a melhorar. Tem até uma musiquinha, né, que fala sobre isso. Ele não está propondo, o projeto de Jesus não é ajudar você a melhorar você ou fazer você uma pessoa melhor. A proposta dele visa transformar você em um outro tipo de gente que pensa diferente, que sente diferente, que olha diferente. E como eu aprendo com isso? Com o tempo, a partir do momento em que eu me achego a ele, em que eu entro nessa proposta de descansar e aprender com ele, o aprendizado dele vai transformando o meu interior e a minha visão, o meu ouvido, os meus sentimentos vão sendo mudados e alterados para que eu sinta como ele, que eu veja como ele, que eu pense como ele, e isso vai me transformando num novo tipo de gente. As coisas ruins que eu faço, os meus pecados, os meus erros vão sendo com o tempo trabalhados e transformados por uma ação do Deus Trino chamado Espírito Santo. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele começa um processo de transformação da nossa sexualidade, da nossa relação com o trabalho, da nossa relação de amizade, da nossa visão de mundo. Ele começa a transformar a gente dentro para fora. E esse trabalho dura uma vida. Dura uma vida. É uma jornada. Essa é a proposta. A proposta dele é fazer você um jeito diferente. E ele fala, eu sou bondoso e eu tenho um coração humilde. Eu sou bondoso e tenho um coração humilde. A quarta coisa e última. Esse texto me oferece uma certeza.
Ele diz: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. A gente vive num tempo de fórmulas prontas, receitas de sucesso e certeza do que irá acontecer são muito valiosas e buscadas. Então tá aí, uma certeza. O caminho que ele propõe, ele está dizendo, vai ser fácil e leve. Deveres. O que são os deveres? É o conjunto de ensinamento. Vai ser fácil de seguir. E a carga é o trabalho para carregar esses ensinamentos. Ele fala, é leve. Não gera cansaço. Não deixa você só no pó. Se você hoje precisa de descanso, seu negócio é com ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. É nele. É nele que você vai encontrar descanso.